Olá, amigos. Que Deus nos abençoe. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade de Registro. É com alegria renovada que nós nos dirigimos a você, jovem, a senhora, ao senhor, para falarmos um pouco sobre a espiritualidade, os ensinamentos dos espíritos, pela codificação da doutrina espírita. Nós lembramos sempre que a doutrina espírita é fundamentada em obras básicas, a iniciar-se pelo Livro dos Espíritos. Estamos completando ou comemorando neste ano 165 anos de existência. O Livro dos Espíritos trata do aspecto filosófico que nos traz informações fundamentais sobre o que somos, como fomos criados, por que estamos aqui neste planeta, qual o nosso destino, o nosso futuro. Jesus nos falava de vida futura, mas ficou assim um tanto nebuloso porque os homens da época não entendiam o que seria a vida futura. Embora os judeus, sobretudo os fariseus, quando se fala em fariseus, é bom lembrar que fariseus eram de uma doutrina, de uma religião, mas todos eram judeus. Eu já vi pessoas falando os judeus e os fariseus. Não, fariseu é uma religião, o farisaísmo é uma religião. O fariseu, aquele que seguia o farisaísmo, mas eram judeus tanto quanto os saduceus, os zelotes e outros. Tudo bem? Estamos esclarecidos nesse ponto. Mas a doutrina então nos traz, através da informação dos espíritos, a nossa origem, como nós fomos criados, sobretudo no princípio espiritual. E hoje nós vamos ler então o item 52, 53, 53A e 54 do Livro dos Espíritos. O título é Diversidade das Raças Humanas. 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? A resposta dos Espíritos: do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferentes, não se assemelhassem em nada quanto ao moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, em diversas épocas. É essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. 53A. Essas diferenças representam espécies distintas? Resposta dos Espíritos: certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? A resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo,
quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então, são as perguntas, nós vamos procurar comentar, embora rapidamente, cada uma delas, né, as diferenças físicas e morais, né, que nós percebemos nas pessoas. Então, a pergunta, né, é, de onde isso ocorreu? Então, nos coloca os espíritos que é uma consequência do clima, da vida em si, né, dos hábitos, aqueles que foram originados ou apareceram, né? Porque quando te fala em aparecer, vale a pena abrir um parênteses, nossos irmãos que não têm conhecimento espírita poderiam dizer assim, como apareceram se o homem originou de Adão e Eva? Adão e Eva são metáforas, é uma forma, aquele que escreveu o Gênesis, que muitos atribuem a Moisés. De minha parte paira uma dúvida quanto quem escreveu, porque Gênesis fala inclusive de Moisés, logo está falando de uma outra pessoa. E nós encontramos lá no Pentateuco a morte de Moisés, narrada por ele lá no Monte Nebo. Foi ele mesmo que narrou que ele morreu lá naquele lugar. Então, paira uma dúvida. Mas o importante é o que está escrito para que a gente possa analisar. Não, mas Deus criou o homem, né, do lodo da terra, soprou-lhe as narinas. A palavra Adão nós já falamos aqui muitas vezes, mas significa terra. Então Deus criou o homem do Adão, da terra, e deu vida, Havat. Mas o homem surgiu em vários pontos do globo, em várias épocas. Nós poderíamos dizer aqui há 1.800.000 anos, os primeiros seres humanos, né, já na semelhança que nós temos hoje, embora ainda muito rude, mas eles já estavam aqui. E isso submeteram-se a um progresso até chegar ao Homo sapiens que somos nós hoje, lá do Homo erectus até a nossa condição e nos projetando ao futuro. Nós não ficaremos aqui nessa condição em que estamos experimentando. Nós também nos transformaremos. Gerações vindouras, épocas ou eras vindouras, nos farão pessoas ou seres diferentes. Então, dado ao clima, que nós vamos ver o jeitão, diríamos aqui, daqueles que ali apareceram. Mas com o tempo, com a migração, com o encontro de outros tipos, houve então a miscigenação, nós poderíamos dizer, e o surgimento de tipos diferentes. Nós já falamos que o homem apareceu em vários pontos, né? E épocas diferentes. Então, aqui a questão, essas diferenças representam espécies distintas e os espíritos dizem certamente não. Então nós sabemos que a raça negra talvez a primeira raça surgida no mundo e com o tempo, né, nós vamos observar a modificação. Claro que aqueles que não seguem, não conhecem a doutrina espírita, ainda não entendem isso, mas nós tivemos um momento na história da humanidade que espíritos que não conseguiram avançar com o mundo em que viviam,
eles foram exilados. E, para nossa sorte, daqueles que aqui viviam, eles foram exilados ao nosso planeta, ao planeta Terra. Chamam alguns autores de os exilados de Capela. Capela seria um planeta ali na constelação de Cocheiro e que está na nossa Via Láctea. Então eles não conseguiram acompanhar a evolução do seu planeta, do seu mundo, foram exilados para o nosso planetinha azul. E aqui eles chegaram, consta que é uma inteligência muito avançada, porque tecnologicamente ou cientificamente eles tinham conhecimento. Eles só não seguiram no seu planeta pela condição moral. Não se coadunava, diríamos, com a elevação do planeta. O que ocorre conosco? Aqueles que não tiverem condição de se inaugurar no mundo regenerador, que se avizinha dos nossos tempos, irão ou iremos para mundos inferiores, ajudar aquela gente, aqueles que lá estão. Foi assim que aconteceu com aqueles que para cá vieram. Tanto é que nós vamos encontrar no Antigo Testamento aqueles que se consideravam filhos de Deus, porque eles já tinham conhecimento. E nos diz, porque os filhos de Deus achavam as filhas dos homens formosas, as tomavam por esposa. Eis aí a miscigenação. A raça branca coabitando, nós diríamos, com a raça negra e surgindo daí uma nova raça. Alguém poderia dizer, então a raça negra é inferior à raça branca? Absolutamente não. Os espíritos nos dizem. Mas cada um a seu tempo. Por que então não acabou a raça negra? Porque não acabou também a raça branca. E nem a amarela. Mas precisamos, com conhecimento espiritual, eliminarmos essa questão da cor da pele. Martin Luther King dizia que haveria um dia que os homens seriam reconhecidos pelo seu caráter e não pela cor da pele. Por essa razão, a segregação, o racismo, os preconceitos, isto tudo são atitudes inferiores. Eu não tenho que, olhando para mim, e falo agora deste que aqui está, com todos os traços negros, assim, eu sou contra os brancos porque eu sou negro, ou eu sou contra os negros porque eu sou branco, ou o amarelo porque eu sou amarelo. Isso tudo é inferioridade espiritual. Nós temos que analisar o nosso próximo pelo seu caráter, pela sua conduta, e não pela cor da pele. Somos espíritos encarnados no corpo que nós necessitamos. O preconceituoso de hoje possivelmente virá amanhã naquelas condições que ele discriminava, para experimentar em si mesmo e vencer esta barreira do preconceito, do orgulho, da vaidade. Eu sou uma raça superior. Qual é a minha conduta?
corrupção, desonestidade geral, então eu sou inferior, pertencendo a uma raça que se julga superior. Para Deus, todos somos exatamente iguais, fomos criados iguais. Mas somos diferentes. Diferentes por várias razões, a iniciar-se por nós mesmos, porque queremos ser diferentes. Aquele que avança moralmente, embora tenha sido criado igual ao outro, ele se diferencia pelo seu avanço moral. Aquele que recalcitra no mal, ele vai estar diferente porque não quis se melhorar. Nós poderíamos dizer aqui que, criados iguais, nos tornamos diferentes. E um dia, quando formos espíritos perfeitos, voltaremos à nossa igualdade. Embora mesmo como espíritos perfeitos, uns mais perfeitos que outros. É complicado isso? Não. Nós temos o livre-arbítrio para construirmos o nosso caminho. Então, quando nós falamos de espiritualidade, das raças, esqueçamos o racismo. Mas eles discriminam os negros, eles discriminam os tais. Aqueles que discriminam os que têm defeitos físicos, aqueles que discriminam os brancos. Mas isso ainda é falta de evangelho. É assim que nós vamos analisando os pontos e vamos aprendendo. Jesus nos dizia: eu conhecerei os meus discípulos por muitos se amarem. Sejamos discípulos do Mestre Jesus, amando-nos, estudando. Os que combatem a doutrina espírita, procurem analisar. A ciência se aprofundou, descobriu e vai descobrindo sempre coisas novas. Galileu Galilei teve que se abjurar da sua proposta de que era a Terra que girava em torno do Sol para não morrer. E hoje aqueles que queriam matá-lo reconhecem que ele estava certo. Portanto, se você que é espírita for discriminado, dizendo que você é da religião dos demônios, não se incomode. Ore por aqueles que assim fazem, porque um dia eles entenderão que nós todos somos filhos de Deus. Cada um na sua proposta de vida a realizar aquilo que mais lhe aprouve. Queridos amigos, que estejamos bem, que este dia seja luz na sua vida, que Deus esteja sempre conosco, Jesus nos amparando nas nossas dificuldades, ajudando-nos. A espiritualidade maior encontre em nós o instrumento da mensagem do Cristo. Até o próximo programa. Muita paz.